Jesus que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Glórias ao teu nome, Senhor. Irmãos, eu só posso dizer uma coisa: o Senhor é bom. Deus é maravilhoso, irmãos. A misericórdia que Ele tem da minha vida, da sua vida, é algo assim, obrigado, irmã Valéria, que a gente não pode assim perceber, que a gente não pode contar, que a gente não pode assim calcular essa dimensão dessa misericórdia, desse amor. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Irmãos, eu já vi algumas pessoas que estavam na igreja de Cristo. A pessoa estava na igreja, algumas dessas pessoas até se tornaram membros da igreja. Se tornou membro, estava na igreja, e eu já ouvi dizer de pessoas assim, nessa circunstância, estava na igreja, se tornou membro, e que ela se afastou e foi de repente para uma outra religião, e apostatou da fé em Cristo Jesus. Eu, assim, só posso crer, não em todo caso, mas eu creio muito que, na maioria dos casos, porque tem gente que nega realmente, conhece todo o poder do mundo vindouro. O mundo vindouro é o porvir, é quando estaremos na glória com Cristo. Então ele conhece a manifestação do poder de Deus, ele experimenta, ele ganha conhecimento e se afasta. Mas esses casos são mais raros. A maioria das vezes, a pessoa entra nas fileiras da igreja de Cristo, ela professa algo em favor do nome de Jesus, ela se torna um membro de igreja, mas é possível que com tudo isso, ainda passando 5, 10, 20, 30, sei lá quantos anos, a pessoa não tenha experimentado algo verdadeiro, ou se experimentou aquela fagulha, a chama apagou, porque o apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Tessalonicenses, ele fala assim: não extingais o Espírito de Deus. Em outra carta ele fala assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual fostes selados. Então, existe uma possibilidade que, ainda que mínima que seja, a experiência que ele tenha tido com Cristo, aquilo não conseguiu aprofundar, aquilo ali não conseguiu assim ir adiante, tal como aquela semente da parábola do semeador, que caiu assim em terra rochosa, não criou raiz e não se aprofundou. E aí a pessoa se tornou um membro de igreja, mas não conseguiu ir adiante. E nós, na verdade, somos a soma de todas as nossas experiências. Somos exatamente a soma das nossas experiências. Querem ver um exemplo? Quem é que gosta de pizza? Irmãos, hoje eu sou apaixonado por pizza. Com duas mãos logo, né, Jéssica? Isso aí. Pizza eu gosto muito. Mas vocês acreditam que da minha juventude eu deveria ter assim deveria ser junior, talvez da idade de Vinícius, uns 12, 13 anos. O meu pai, eu costumava sair com ele. A gente sempre acompanhava papai quando ele ia assim, para ver algum serviço, né, para fazer alguma coisa, a gente acompanhava. Aí eu fiz uma viagem de ônibus com ele, mas antes dessa viagem nós paramos num centro, acredito que foi Niterói à época, paramos num boteco, ele gostava de pagar aqueles pedaços de pizza, na época era muito comum ter nos botecos, e ele pagou um pedaço de pizza daquele, eu comi, coisa e tal. Eu fiz uma viagem de ônibus, depois que comi aquele pedaço de pizza, e aquilo foi me embrulhando o estômago. Foi me embrulhando, eu passei mal no ônibus, e eu era criança. Irmãos, desde aquele dia, eu passei uns 10, talvez 15 anos sem comer
pizza. Quando o pessoal falava assim, não, pizza é uma boa, eu torcia a cara, eu fechava o tempo, eu falava, não é possível, por que as pessoas gostam desse negócio? Eu não conseguia entender. Então eu passei muito tempo sem comer pizza. Essa foi uma experiência que eu tive com a pizza. Depois que eu casei, comecei a namorar Inéia, casei, aí, vamos dizer assim, tornou-se, ela foi inserindo, né? Olha, não é tão ruim assim. E aí, irmãos, tem 28 anos que eu voltei a comer pizza, esse negócio é bom demais. Mas a minha experiência foi a seguinte, eu passei por aquele período de rejeição, porque eu tive uma experiência ruim com aquela situação, com a tal da pizza. As experiências, irmãos, elas falam muito forte, falam muito alto na vida de cada um de nós. É tanto assim que você está passeando no shopping, você recebe aquele papelzinho com um perfume, com uma fragrância de um perfume, né? E a pessoa assim, olha, aceita ali uma... E você tem aquela... Por quê? Porque você precisa, de alguma forma, experimentar o produto para saber se ele é bom. Eu lembro de quando uma empresa de Guaraná daqui de Campo Grande, não vou fazer propaganda à toa, mas os irmãos já sabem qual é, ela estava inicializando, ela parava no centro de Campo Grande com um Kombi e dava Guaraná natural grátis aí para todo mundo. Eu mesmo participei de várias filas naquela época ali, né, em Campo Grande, né, para pegar Guaraná natural grátis. Por quê? Porque dentro do conceito que a empresa que estava se lançando no mercado, ela tinha o seguinte, se o povo experimentar, o povo vai o quê? Gostar. Se o povo gostar, vai comprar do produto. Então, a experiência é algo muito importante que nós temos, é algo muito forte para que nós tenhamos condição de entender algo ou alguém. O cego de nascença, lembra? João capítulo 9, a história desse cego de nascença só está presente no Evangelho de João. A história de João, o Evangelho de João conta a história do cego de nascença e ele fala o seguinte, que ele tem uma experiência com Deus e ele diz assim, olha, uma coisa eu sei, eu não sei se ele é o Messias, mas uma coisa eu sei, eu era, havendo nascido cego, agora eu vejo. Essa foi a experiência do cego. Então, o cego ele teve uma experiência, algo profundo, que mudou significativamente a vida dele. Irmãos, o que eu gostaria de falar com os irmãos nesta noite é sobre a importância, a sublimidade da experiência com Cristo. Você e eu, nós precisamos experimentar Cristo de uma forma profunda, amém? De uma forma que não deixe dúvidas, de uma forma que a nossa fé nele aumente de forma assim intensa. Nós precisamos experimentar. A condição é que o Senhor, ele é bondoso. A palavra de Deus diz assim, o Senhor é bondoso, mas eu preciso atender essa condição. Eu vou fazer assim, a gente tem como alvo da nossa mensagem os versículos de 1 a 3, mas nós vamos fazer assim num movimento de volta. O versículo 3, ele diz assim, irmãos, eu parei aqui em 2 Pedro, o ventilador me boicotou, mas está tudo certo. Estava aqui do lado, era vizinho, cheguei junto. Aí ele fala assim, no versículo 3, já que tendes a experiência que o Senhor é bom. Então, Pedro, nesse momento, ele exalta a experiência. Você já experimentou. Se você está aqui, você em algum momento experimentou que ele é bom. Ele é bom. E se não experimentou, abra o teu coração, porque ele é bom. E ele, todo momento, está mostrando isso para mim e para você. Tem um folheto que uma vez eu recebi
que eu gosto muito, porque esse folheto falava de uma pessoa que estava descascando uma laranja, e ele estava, depois dele descascar, ele começou a sorver a laranja, ele começou ali a sorver, e aí ele estava sorvendo a laranja, e ele chegou para uma pessoa que estava ao lado dele, e fez a seguinte pergunta, ele perguntou assim, vem cá, essa laranja que eu estou aqui consumindo, ela é doce ou ela é azeda? Aí a pessoa falou assim, você está maluco? Você está doido? Como assim? É você que está experimentando a laranja, como é que eu vou saber se ela é doce ou azeda? Então aí ele falou assim, você falou bem. Aí ele falou assim, assim é Cristo Jesus. Eu já experimentei e ele é doce como o mel. Você precisa experimentar de Cristo Jesus. Então, ele pegou a deixa da fruta que ele estava consumindo para falar de Cristo. Mas a realidade, o que eu quero pegar dessa questão, é que esse homem que estava evangelizando, ele já havia experimentado. Você e eu, nós precisamos experimentar desta laranja e entender que ele é bom. Bom demais. O Salmo 34, versículo 8, ele diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. Irmãos, não pode pairar dúvida nos nossos corações. Quando tiver tudo dando errado na nossa vida, você não pode permitir que as circunstâncias falem mais alto do que a verdade da palavra. Ele é bom, ele é bom. Mas você precisa ter essa verdade em experiência no seu coração. Você precisa ter essa verdade gritando, olha, não, essa situação está ruim, mas eu já experimentei Deus e eu tenho certeza que Ele vai dar livramento. Algo de maravilhoso vai acontecer, algo de miraculoso vai acontecer, porque o meu Deus, a quem eu sirvo, Ele é bom. Então, não permita que as circunstâncias digam quem Ele é, mas a palavra diz quem Ele é, e Ele é bom. Ele é bom, irmãos, bom o tempo todo. O novo nascimento talvez seja a primeira experiência que nós temos. Talvez você já tenha, assim, dons, talvez você tenha, assim, ministérios, realizações. O relacionamento, irmãos, com Deus é algo pessoal. E isso é o grande diferencial de Yahvé, o nosso Deus. Yahvé, ele é um Deus pessoal. Você vai olhar, quando a gente estuda religiões, junto com teologia, a gente percebe a existência de diversos deuses e de diversas religiões. Nenhuma religião, nenhuma. Você pode falar, essa, pastor? Não tem. Nenhuma religião tem um Deus pessoal e infinito. Se o Deus é infinito, ele não é pessoal. Vou dar um exemplo para vocês. Com todo o respeito à religião alheia. O Deus do islamismo, ele é infinito. Assim como o nosso Deus, nós cremos que ele é infinito, eles também creem num Deus infinito. Mas eles não creem num Deus pessoal. O Deus do Islã, ele não se relaciona com as pessoas. A Índia, por exemplo, tem mais de 1000 deuses. Na Índia, até o rato é Deus. Então, o rato pode ser ali, de repente, muito pessoal, mas ele não é infinito. O rato é um ser limitado. Amém? É um ser limitado. Então, a pessoa que tem o rato como um Deus, ele tem um Deus limitado. Pode até ser pessoal, mas não é infinito, pela sua limitação, por ele ser uma criatura. Então, um Deus infinito e pessoal, somente o Deus criador dos céus e da terra. Yahvé, o nosso Deus, o grande eu sou. Então, você e eu, nós precisamos experimentar este Deus pessoal que olha individualmente para cada ser humano, que olha para atender às nossas necessidades, que olha
com cuidado, com amor, que provê as nossas necessidades, que tem cuidado de nós. Irmãos, o Senhor é bondoso. Se é que já o tendes experimentado, eu e você, nós precisamos nos aprofundar nessas experiências. Essas experiências vão dizer para mim e para você o quanto Deus é bom. Por quê? Porque nós vamos crescendo na experiência com Ele e Ele vai se revelando bondoso. A cada experiência, o apóstolo Paulo, ele fazendo uma citação de Abacuque, ele vai dizer, de fé em fé, de glória em glória. Então, de fé em fé, nós vamos vendo o quanto Ele é bom. Nós precisamos ter, irmãos, falo isso de coração, e que você pense nisso, nós precisamos ter as nossas experiências com Deus. E muitas vezes, não é falta de experiências que nos tapa, não. O que nos trava é não perceber a poderosa mão de Deus sobre as nossas vidas. É aí onde a gente tem que fazer tal qual o salmista falou. Desvenda, Senhor, os nossos olhos para que nós contemplemos a Tua mão poderosa sobre as nossas vidas, para que nós percebamos o agir de Deus sobre as nossas vidas, porque muitas coisas boas acontecem nas nossas vidas e às vezes, na maioria delas, nós atribuímos como casualidades, como obras do acaso, e na verdade, a boa mão de Deus tem sido sobre nós. Então, nas nossas experiências, a palavra de Deus em Isaías diz que Ele tem poder para libertar, Ele tem poder para curar, Ele tem poder para salvar. E quando nós crescemos nessas experiências, nós vamos ganhando uma maturidade na fé. É importante, irmãos, nós crermos, porque a palavra de Deus diz assim, bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Mas é importante também nós termos as nossas experiências, nas quais nós vamos experimentando e crescendo na intensidade da fé, crescendo na intensidade da presença de Deus sobre as nossas vidas. O segundo ponto, ele fala assim, alimentar-se para crescer. O versículo 2 ele diz assim, desejai intensamente, como crianças recém-nascidas, o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçais para a salvação. Então nós precisamos nos alimentar. A condição para ter o entendimento de que o nosso Deus é bondoso é alimentar-se de tudo aquilo que envolve o reino de Deus. Irmãos, você já fez jejum de uma refeição? Levanta a mão assim. Já conseguiu fazer assim? Já passou um batido numa refeição? Você não fez jejum, mas você já passou uma refeição sem se alimentar? Já não, ninguém, a maioria aqui nunca ninguém passou uma refeição sem. Irmãos, eu mesmo não fazendo jejum, às vezes eu passo batido e a coisa dá ruim. Já passou um dia de jejum? Irmãos, nós precisamos jejuar. Nós precisamos jejuar. Isso aí tem a ver com a intensidade que você quer buscar a Deus. E eu vou falar uma coisa para você, abra um parênteses. Jesus Cristo foi abordado pelos escribas e fariseus. E eles falaram assim com Cristo, olha, os discípulos de João, os discípulos dos fariseus jejuam. E os teus discípulos só sabem comer. Que negócio é esse? Parece até o pessoal da IBJM, rapaz, só sabe meter o pé atolar o pé na jaca. Aí Jesus falou assim, olha, ele falou assim, enquanto o noivo está com os amigos, eles simplesmente se alegram, mas haverá dias nos quais o noivo lhe será tirado. Então, o que eles farão? Jejuarão. Você e eu, nós estamos nesses dias. O noivo, ele está à destra do Pai.
presença do bendito Espírito Santo, oh glórias, Ele está aqui conosco, mas Ele nos foi tirado. Ele não está conosco como estava presencialmente com os discípulos. Então, nós precisamos jejuar. Irmãos, eu não sou nenhum referencial de jejum, não. Mas eu já fiz vários jejuns de 24 horas. Vários. Já fiz jejuns, alguns de 2 dias. Mas o top da minha vida foi quando eu fiz um jejum de 3 dias. Irmãos, você passa 3 dias, você fica assim, na capa do Batman. Como diz o Carlos Vitor, no pó da rabiola. O negócio fica ruim, fica estreito. Mas o jejum, ele revela a intensidade do teu coração, do desejo que você tem de estar na presença de Deus. Você está dizendo para Deus, através daquele mover, que o mais importante do que o alimento que sustenta o teu corpo, é o alimento que sustenta a tua alma. Irmãos, nós precisamos crescer nesse mistério de Deus. Mas nós vamos ter o tempo de Deus. Você pode dar um glória a Deus? A desnutrição, irmãos, ela ocorre quando o corpo não recebe nutrientes suficientes para que ele possa fazer o processamento de produzir energia. O corpo produz energia e ele precisa de alimento para isso. Então, quando isso não ocorre, acontece ali uma desnutrição. Existe entre o povo, inclusive em nossas igrejas, desnutridos espirituais. A pessoa não para ler a Bíblia. Irmãos, não parar para ler a palavra de Deus é ferir de morte o nosso espírito, a nossa alma, a parte imaterial que nós temos. 2, porque a palavra de Deus, ela é alimento. Jesus Cristo falou assim para os discípulos: olha, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então, se nós paramos, não consumimos a Bíblia, o alimento, o nosso corpo, o nosso espírito e a nossa alma, ela fica espiritualmente desnutrido, fraco. Não participamos de estudos, não paramos para orar. Muitas vezes, em meio a toda essa consequência, abandonamos a igreja, não paramos para estar na comunhão com os santos. Já viram aquele ditado? O pessoal quer colocar muito na Bíblia, mas não está não. Mas talvez esteja de uma outra forma diferente. Diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Conhecem, né? Então, muitas vezes nós estamos andando na roda dos escarnecedores. Muitas vezes nós estamos num papo que não edifica, numa conversa que vai mais nos apodrecer, nos sujar, do que nos trazer a presença de Deus. Muito mais vamos estar sendo contaminados do que edificados. Por isso é a necessidade grande de nós estarmos aqui neste lugar, para crescermos, porque aqui nós vamos estar falando uma mesma língua. Pode ser até que uns torçam para times aí que não prestem, né? Não é não, Vitor? Mas nós vamos estar falando uma mesma língua. Eu gosto de brincar com o Vitor, porque o Vitor é flamenguista e é daquele flamenguista ferrenho. Mas a verdade é a seguinte: mesmo que o que eu quero tirar dessa brincadeira, mesmo que nós não torçamos para o mesmo time, eu não gosto do mesmo político, eu não gosto do mesmo time, nós não gostamos da mesma cor, mas existe algo que nos une, que é maior do que isso tudo: Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Então, na comunhão com os santos, nós temos assim, a alegria na presença de Deus, e há um crescimento. Por quê? Porque nós vamos falar de coisas espirituais e vamos ajudar nas nossas conversas a discernir coisas espirituais com coisas espirituais. É um aconselhamento, é uma opinião, é uma oração, orando uns pelos outros, é um mover promovido pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, que permeia este lugar, que santifica este lugar. Então, nós precisamos nos alimentar, porque existem
níveis de maturidade espiritual que nós, eu e você, só vamos atingir quando nós nos alimentarmos de coisas sólidas, alimentos sólidos na palavra de Deus, mensagens que vão robustecer a nossa fé. Irmãos, muitas vezes nós deixamos de avançar pela desnutrição espiritual. E às vezes, irmãos, nós estamos desnutridos espiritualmente, mas as coisas estão acontecendo aqui na casa de Deus. Existem encontros de homens e de mulheres, existem estudos, existem cursos, existem EBD, existem pregações, existem ministrações, mas eu e você optamos por não receber nada disso e acabamos negligenciando a fé. E aquilo vai enfraquecendo, aquela luz vai se apagando, porque estamos desnutridos espiritualmente. O autor de Hebreus, ele falou sobre isso no final do capítulo 5, no versículo 10, até o capítulo 6, no versículo 3, ele fala assim, que nós já éramos para estarmos maduros, para recebermos um ensinamento mais aprofundado. Mas ele fala assim, mas vocês não alcançaram a maturidade. Ele fala para você e para mim, irmãos, não alcançamos a maturidade e ainda continuamos necessitando de coisas básicas da fé cristã. Ainda precisamos crescer, entender coisas básicas da fé em Cristo. O apóstolo Paulo, tendendo para esse mesmo entendimento, ele fala assim, quando eu era menino, eu agia como menino, pensava como menino, discorria como menino. Mas e aí ele fala assim, olha, mas quando eu cresci, me tornei homem, deixei as coisas próprias de meninos. Irmãos, nós precisamos crescer na fé. Nós precisamos nos alimentar de tudo que envolve o reino de Deus. Você pode dizer um amém? Nós precisamos desejar ardentemente, talvez vigília, talvez jejum, talvez campanhas, estudos, cursos, congressos, projetos, nos envolver com o reino, porque nós precisamos intensificar a nossa fé, crescer. Irmãos, Deus quer fazer coisas maiores. Deus quer fazer coisas melhores, mas nós precisamos nos envolver, nós precisamos buscar essa intensidade, nós precisamos dizer sim e amém para tudo aquilo que Deus tem sonhado para as nossas vidas. Mas isso só vai acontecer quando você e eu, assim como uma criança, irmãos, eu lembro que o meu sobrinho, ele hoje é casado e ele tem assim um filho, o Noah, ele está vivendo lá em Boston, nos Estados Unidos. Mas quando ele era pequeno, quando eu cheguei para a família de Inéia, ele já tinha assim uns 2 aninhos, mais ou menos isso, uns 2 aninhos. E tinha momentos que a mãe estava ocupada e ele mesmo, com 2, 3 anos de idade, ele ia lá na cozinha e ele mesmo produzia a mamadeira dele. Ele pegava o leite, botava ali dentro, sacudia, e quando cuidava que não, ele estava ali, para surpresa da mãe, tomando aquele leite, porque a criança ela tem lá os horários dela. Você imagina, irmãos, uma criança que deseja ardentemente o leite, porque é o alimento para o corpo, a ponto de, aos seus talvez 2, 3 anos de idade, para surpresa dos pais, correr lá e preparar o seu alimento. Tamanho é o desejo dessa criança. Você e eu, nós precisamos assim, desejar crescer na presença de Deus, nos envolver com tudo aquilo que envolve o reino de Deus, com tudo aquilo que Deus te chamar, irmão, se envolva.
Ouse a dizer como os profetas: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Desejar crescer, irmãos, vai fazer você perceber o quanto é bom o Criador dos céus e da terra. Como é bom aquele que enviou o seu único Filho para nos resgatar, para nos dar vida e vida com qualidade e vida com abundância. E fechando, irmãos, esse entendimento, ele nos chama para libertação. Olha o que diz o versículo 1. Livrando-vos, portanto, de toda a maldade. Irmãos, aí só tem coisa ruim. Presta atenção no que o apóstolo Pedro está dizendo. Livrando-vos de que você precisa se livrar? Maldade, engano, fingimentos, invejas e toda espécie de maledicência. Irmãos, a tua boca, ela foi lavada e remida pelo sangue de Cristo, para que você abençoe. Você pode dizer um amém? Você foi lavado e remido pelo sangue de Cristo Jesus para abençoar. Você foi projetado por Deus para abençoar. Não se contente com nada além disso, nem aquém, nem além. Então ele fala que nós precisamos, para experimentar a bondade de Deus, precisamos deixar todas essas mazelas da vida anterior. Consequência de uma experiência com Deus é se alimentar de Jesus, o pão da vida. Será a libertação das obras mortas, das obras da carne, como disse lá o apóstolo Paulo aos Gálatas. Pensa numa coisa, irmãos. Imagina que nós tenhamos aqui na frente um balde, um grande balde transparente. Baldão transparente. Imagina que esse balde, assim, mais ou menos da altura dessa caixa de som, eu peguei esse balde e enchi de pedras. Peguei pedras, joguei pedras nele, e aí eu pergunto para os irmãos, ele está cheio de pedras até a boca. E aí eu pergunto para os irmãos, o balde está cheio? Irmãos, eu peguei um saco grande de porquinhas, pequenininhas. Coloquei no meio dessas pedras, as porquinhas foram permeando as pedras, dei uma sacudida, e o balde ainda coube ali um saco de porquinhas dessas de ferro. E aí eu pergunto para vocês, o balde está cheio? Bom, aí eu vou dizer para vocês, eu peguei ainda, as pedras que eu coloquei inicialmente eram grandes, as porquinhas eram ali um pouco menores. Eu agora peguei pedrinhas, mas ainda são pedras, bem menores. E dei uma sacudida, uma arrumada, e ainda coube pedrinhas no balde. Eu pergunto ainda para vocês, o balde está cheio? Já estão na dúvida, né, irmãos? Irmãos, depois dessas pedrinhas, eu ainda veio ali assim, acreditando que tinha espaço, eu peguei areia. E eu joguei ali por cima, dei uma sacudida, foi permeando a areia ali por entre as coisas, e aí, vamos dizer assim, coloquei areia até a boca do balde. Pergunto para vocês, o balde está cheio? Olha, irmãos, eu ousadamente ainda peguei água, e vocês sabem que a terra, a areia, ela sorve a água. E eu ainda consegui colocar uma boa quantidade de água nesse balde. Pergunto novamente aos irmãos, o balde está cheio? Bom, eu não conheço mais nenhuma substância que eu possa colocar nesse balde. Para mim ele está cheio. Mas a questão toda é a seguinte, irmãos, a presença de Deus, ela é exatamente assim. Você vai buscar, talvez inicialmente, você vai achar que você está cheio de Deus, mas ainda tem espaço. Oh, aleluia, Jesus. Ainda tem espaço
para o que Deus quer fazer na tua vida. Ainda tem espaço para o mover do Espírito Santo, para tudo que Ele quer realizar, a começar de você, no seio da sua família, no meio da tua vizinhança, no teu local de trabalho. Ainda tem espaço, irmãos, para tudo que Ele quer fazer através da tua vida. Ainda tem espaço. A presença da luz, quando nós chegamos em casa, você acende o interruptor e, irmãos, você não sabe para onde ela vai, mas as trevas vão embora, elas se dissipam quando chega a luz. Você é essa luz de Cristo. Você, homem de Deus, mulher de Deus, é essa luz de Cristo. Deus quer a minha vida liberta de todas as mazelas, todas, irmãos. Não vai ficar nada, não vai ficar nada, porque você é santo. Deus chamou você para ser santo, santo de uma forma tal que a luz de Cristo, ela vai brilhar na tua vida. Você vai ser tão cheio do Espírito Santo de Deus que as pessoas vão ver algo diferente em você. O que Deus tem para fazer na tua vida e na minha vida, irmãos, não está escrito em lugar algum, lugar nenhum. Quando a nossa vida está sendo ocupada por coisas que envolvem o reino de Deus, as coisas do velho homem, elas têm que sair, porque aonde chega a luz de Deus, as trevas, elas vão embora. Se envolva, irmãos. Permita-se ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Se envolva com tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Leia a palavra, busque a Deus em oração, tenha momentos de devocionais, faça cursos, busque estudos, esteja nos cultos. Permita que o Espírito Santo trabalhe na tua vida. Você vai ver que a luz de Cristo brilhando na tua vida vai fazer grande diferença para aqueles que estão à sua volta. Permita-se ser este instrumento nas mãos de Deus. A velha natureza, irmãos, ela pode abafar o crescimento de Cristo na minha e na sua vida. Mas a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores. Você pode dar um glória a Deus? Mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Efésios capítulo 4, versículo 22, o apóstolo diz assim: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos revistais do novo de Deus. Queremos o novo de Deus? Queremos, em nome de Cristo Jesus, queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Ainda há espaço, irmãos, para aquilo que o Espírito Santo pode fazer na minha e na sua vida. Precisamos entender, irmãos, concluindo, precisamos entender a bondade de Deus através das nossas experiências. Nós precisamos nos alimentar de tudo aquilo que envolve o reino de Deus. Precisamos permitir que o novo de Deus, ele penetre nas nossas vidas, que o Espírito Santo encha as nossas almas, o nosso espírito, e que a luz de Cristo brilhe tão forte, mas tão fortemente, que as coisas velhas, os enganos, as maledicências, glutonarias, aquelas obras que são da carne, elas sejam dissipadas pela presença de Deus nas nossas vidas. Irmãos, provai e vede que Ele é bom. Você recebe essa palavra?
Diga assim: eu recebo em nome de Jesus. Que a misericórdia de Deus esteja sobre as nossas vidas. Irmãos, nós falamos aqui de ter experiências com Deus, de crescermos na intimidade com o Espírito, daquilo que o Espírito Santo pode fazer na minha vida e na sua vida. Eu queria que você, de entendimento dessa palavra, falasse assim: olha, eu quero crescer, eu quero mais de Deus, eu quero experimentar de uma forma mais intensa a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Se você ouviu o Espírito Santo falar ao seu coração, vem aqui, vamos orar, vamos juntos orar, buscar essa presença, a experiência, esse crescimento daquilo que Deus tem para realizar no meu viver, no seu viver. Existe, irmãos, algo mais profundo no secreto de Deus que Ele quer que você e eu, nós experimentemos. E, irmãos, não vai ter freio quando o Espírito Santo começar a agir na tua vida, na minha vida. Não vai ter freio, porque Deus quer. E, irmãos, se nós cooperarmos com Ele, nós vamos crescer na presença de Deus. Nós vamos crescer em experiências com Deus. Feche os seus olhos.